Jeremias, capítulo 41. Sucedeu, porém, no 7º mês, que Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, que veio com alguns capitães do rei, 10 homens com ele, até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e comeram pão juntos ali em Mispá. Então levantou-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que com ele estavam, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicã, filho de Zafã, matando assim aquele a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Assim também Ismael feriu a todos os judeus que estavam com ele, com Gedalias em Mispá, e aos soldados caldeus que ali se achavam. Aconteceu, pois, no dia seguinte, depois que havia matado a Gedalias, quando ninguém sabia ainda, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens tendo a barba raspada e as roupas rasgadas, e tendo ferido seus próprios corpos, e traziam em suas mãos ofertas de alimento e incenso para levar à casa do Senhor. E Ismael, filho de Netanias, saiu ao encontro deles em Mispá, chorando. E sucedeu que, quando os encontrou, disse-lhes: Vinde a Gedalias, filho de Aicã. E sucedeu que, quando eles chegaram ao meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, os degolou e os lançou no meio de um poço, ele e os homens com quem ele estavam. Mas entre aqueles se acharam 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates, porque temos tesouros escondidos no campo, de trigos e cevada, azeite e mel. E ele os deixou e não os matou entre seus irmãos. E o poço que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias era o mesmo que o rei Asa havia feito por causa de Baasa, rei de Israel. E Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. Depois Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e a todo o povo que em Mispá tinha restado, o qual tinha Nabuzaradã, capitão da guarda, havia entregado a Gedalias, filho de Aicã. Então Ismael os levou cativo e foi embora para passar aos filhos de Amon. E quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram todo o mal que Ismael, filho de Netanias, tinha feito, tomaram a todos os homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias, e o acharam junto às muitas águas que ficam em Gibeão. E aconteceu que, quando todo o povo que estava em Ismael viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, alegraram-se. E todo o povo que Ismael tinha levado cativo de Mispá viraram-se e voltaram, e foram a Joanã, filho de Careá. Porém Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens diante de Joanã, e se foi aos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que com ele estavam, tomaram todo o resto do povo que tinham trazido de volta de Ismael, filho de Netanias, de Mispá, depois dele ter ferido a Gedalias, filho de Aicã. Homens valentes de guerra, mulheres e crianças, e eunucos que tinham trazido de volta de Gibeão. E foram e habitaram em Jerute-Quimã, que é perto de Belém, a fim de saírem dali para entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, pois eles temiam por Ismael, filho de Netanias, ter ferido a Gedalias, filho de Aicã, ao qual o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Jeremias capítulo 42. Então chegaram todos os comandantes dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo desde o menor até o maior, e disseram ao profeta Jeremias: Chegue, por favor, nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este restante, pois de muitos restamos apenas uns poucos, como teus olhos nos veem, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde devemos andar
e o que temos que fazer. E Jeremias, profeta, lhes disse: Eu ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme vossas palavras, e será que toda palavra que o Senhor vos responder, eu vos anunciarei, não vos esconderei palavra alguma. Então eles disseram a Jeremias: O Senhor seja entre nós testemunha da verdade e da fidelidade, se não fizemos conforme a toda palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós. Seja bem ou seja mal, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, ao qual te enviamos, para que, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus, tenhamos bem. E aconteceu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então ele chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os comandantes dos exércitos que com ele estavam, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel, ao qual me enviastes para que eu apresentasse vossa suplicação diante de sua presença. Se ficardes nesta terra, então eu vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, pois ressentido estou do mal que tenho vos feito. Não temais ao rei da Babilônia, do qual tendes medo. Não temais, diz o Senhor, pois eu estou convosco para vos salvar e vos livrar de sua mão. Eu vos concederei misericórdia, de modo que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas disserdes: Não ficaremos nesta terra desobedecendo a voz do Senhor vosso Deus, e dizendo: Não, em vez disso, iremos à terra do Egito, na qual não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Então assim ouve a palavra do Senhor, ó restantes de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Se dirigirdes vossos rostos para entrar no Egito, e irdes para peregrinar ali, será que a espada que vós temeis, ali ela vos tomará na terra do Egito, e a fome que vos deixa preocupados, ali no Egito ela vos pegará, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que dirigirem seus rostos para irem ao Egito, para ali peregrinar. Morrerão pela espada, pela fome, pela pestilência. Não haverá um deles sequer que reste vivo, nem que escape do mal que eu trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Tal como se derramou minha ira e minha indignação sobre os moradores de Jerusalém, assim também se derramará minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito, e servireis de maldição e de espanto, de amaldiçoamento e de humilhação, e não vereis mais a este lugar. O Senhor já falou quanto vós, ó restantes de Judá. Não entreis no Egito. Tende certeza que eu vos advirto hoje. Porque levais vossas almas ao erro, pois vós me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme a tudo quanto o Senhor nosso Deus disser, assim nos faz saber e o faremos. E eu já vos fiz saber hoje, porém não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, nem a tudo pelo que ele enviou a vós. Agora, portanto, tende certeza de que pela espada, pela fome e pela pestilência morrereis no lugar onde desejastes entrar para ali peregrinardes. Salmo capítulo 90. Senhor, Tu tens sido nossa habitação de geração em geração. Antes que os montes surgissem e Tu produzisses a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: Retornai-vos, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de águas, são como sono, de madrugada são como a erva que brota. De madrugada floresce e brota,
a tarde é cortada e se seca. Porque perecemos com tua ira e nos assombramos com teu furor. Tu pões nossas perversidades perante ti, nosso pecado oculto perante a luz do teu rosto, porque todos os nossos dias se vão por causa de tua irritação. Acabamos nossos anos como um suspiro. Os dias de nossa vida chegam até os 70 anos, e os que são mais fortes até os 80 anos. E o melhor deles é a canseira e a opressão, porque logo é cortado e saímos voando. Quem conhece a força de tua ira? O teu furor é conforme o temor a ti. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Retorna, Senhor, até quando? Tem compaixão para com teus servos. Farta-nos de manhã com tua bondade, e nos alegremos e seremos cheios de alegria por todos os nossos dias. Alegremo-nos conforme os dias em que tu nos afligistes, os anos em que vimos o mal. Que tua obra apareça aos teus servos e tua glória sobre teus filhos. E que o agrado do Senhor nosso Deus seja sobre nós, e confirma as obras de nossas mãos sobre nós. Sim, a obra de nossas mãos. Confirma. Salmo capítulo 91. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso habitará. Direi ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Porque ele te livrará do laço do caçador e da peste maligna. Com suas penas ele te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás protegido. A verdade dele é escudo grande e protetor. Não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda às escuras, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a ti nada alcançará. Somente verás com teus olhos e observarás o pagamento dos perversos. Porque tu fizeste como morada ao Senhor, ó meu refúgio, ó Altíssimo. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele ordenou aos anjos quanto a ti, para que guardem todos os teus caminhos. Pelas mãos te levarão, para que não tropeces teu pé em alguma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a cobra, passarás esmagando ao filho do leão e a serpente. Por ele ter me amado tanto assim, eu também o livrarei. E ao alto retiro eu o porei, porque ele conhece o meu nome. Ele me chamará e eu responderei. Estarei com ele na angústia. Dela eu o livrarei e o honrarei. Eu o satisfarei com uma longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Hoje, pela graça de Deus, fazemos a leitura do dia 306 do nosso plano de leitura bíblica. Eu peço desculpa a todos, como podem perceber, eu estou perdendo um pouco a voz, um pouco gripada, mas a graça de Deus nos concedeu que conseguisse fazer essa leitura e que você possa tê-la para fazer a sua leitura acompanhada, ou fazer a sua leitura no caminho do trabalho, ou no seu dia a dia, conforme são os seus planos. E por tudo eu dou graças, porque mais um dia Ele me permitiu fazer essa leitura junto com vocês. Eu já vou pedir logo o seu like nessa leitura, no vídeo dessa leitura, e vou ficando por aqui, porque hoje está difícil de falar. Peço a Deus a cura, o restabelecimento da minha voz, para que a gente possa continuar esse projeto de uma forma mais agradável. Mais uma vez eu peço desculpas, mas peço ao nosso grandioso Deus que abençoe a sua vida. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.